Boa tarde, irmãos. Boa tarde aos irmãos através da internet. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez e podemos compartilhar um pouquinho da eterna palavra de Deus, que foi trazida por meio de um profeta ao mundo gentil, para nos revelar, esclarecer e nos tirar de todo enredo e de toda a confusão. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de São Lucas, verso 25. Gostaria de estar respondendo perguntas, esclarecendo dúvidas, e para fazer isto temos que ler a Bíblia e a mensagem do profeta. E o assunto que nós vamos tratar é uma viúva especial. São Lucas 4, verso 25 ao 26, nós vamos ler várias escrituras. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Grande e soberano Deus, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e fala conosco através da sua palavra. Ajuda a tua esposa, a tua noiva, em toda a terra, aonde eles estiverem com seus smartphones, suas TVs, que o Senhor fala em cada coração, esclareça, porque nós apenas lemos, mas quem fala e revela ao coração é o Senhor, é o Espírito Santo. Ajuda-nos nesta hora, tanto impasse, tanta divisão, tanta facção, tantas intrigas. E, Senhor Deus, mas o Teu Espírito Santo, que tem nos levado até essa pedra do amor fraternal, que possamos, com o imã do amor fraternal, atrair o amor divino em nossas vidas. E possamos amar uns aos outros, considerar, respeitar, Senhor. É o que te pedimos nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que a Tua palavra é juízo, Pai. Ela veio num tempo de graça, mas a intercessão terminou, a porta fechou. E, Senhor Deus, e aqueles que o Senhor viu antes da fundação do mundo, eles foram selados. Agora nos ajude nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Vamos começar no capítulo 17 de 1 Reis, quando Elias profetizou aquela grande seca de 3 anos e meio, e ele foi sustentado durante aquele tempo, na beira do ribeiro, pelos corvos que levava pão e carne assada todos os dias. Pão quente e carne assada quente todos os dias. Até que o ribeiro secou. E Deus enviou o profeta Elias à cidade de Sarepta de Sidom, a uma gentia. Eu estava pensando, existia muitas viúvas, Jesus mesmo disse aqui, nos dias de Elias, mas ele foi enviado apenas uma que tinha necessidade. E nós vamos discorrendo a Bíblia, a mensagem, para ajudar vocês também, através da internet. Vocês podem notar essas escrituras, esses parágrafos de mensagem. Eu não vou dar só um versículo, eu vou dar vários versículos da Bíblia. Eu não vou dar só um parágrafo, eu vou dar vários parágrafos, aonde a igreja, principalmente
A igreja que é soberana, que elege os seus pastores, seus diáconos. Os diáconos têm a responsabilidade com as viúvas da igreja que tem necessidade. Existem viúvas que não têm necessidade. Tem uma boa aposentadoria, um bom emprego, né? Mas a viúva de Sarepta só tinha um pequeno bolo, né? De repente, as outras não precisavam a visita de Elias, porque elas tinham em abundância. Mas a de Sarepta só tinha um salário mínimo, um bolo. Ela disse, nós vamos comer, e ela tinha 2 cavacos. O irmão Brano disse que era a cruz, que era o sacrifício, né? Que aqueles 2 ela cruzava, fazia o fogo, assava o pão e um pouquinho de água, ia comer e ia esperar a morte. E, na verdade, quem ganha um salário mínimo hoje, com filho e filho doente, como ela tinha um filho doente, a vida é difícil, né? Então, Deus enviou Elias nessa casa, porque a casa precisava de Elias. E onde Elias estava não tinha fome, não tinha falta de água. Onde Elias estava tinha vida, tinha ressurreição, tinha bênção. Por isso Deus enviou Elias lá, na casa da viúva de Sarepta. Mateus 23 e 14. Agora, por que Jesus fala sempre sobre este assunto? O apóstolo São Paulo também fala sobre isto. O apóstolo São Tiago fala sobre isso, sobre viúva. A igreja primitiva, em Atos capítulo 6, também. Mateus 23 e 14, meus irmãos. O problema é que nós precisamos de um exercício da Bíblia, fazer um exercício bíblico, um exercício da mensagem. Mateus 23 e 14. Achei tão lindo. Eu vi um pedacinho ali do encontro em Goiânia, aqueles jovens levantando, lendo um parágrafo da mensagem, lendo um destaque. Jovens, as mocinhas, os mocinhos, as senhoras também, né? Com um caderno, anotando tudo que era falado. E assim nós devemos ser também, enquanto estamos aí no outro lado, você aí no outro lado, em outro país, né, examinando a Escritura, como o povo de Bereia. Quando escutaram Paulo, foram examinar as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. São Mateus 23 e 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações. Por isto, sofrerei mais rigoroso juízo. Quando ele fala sobre viúva, ele fala sobre juízo. Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Em outras palavras, nas suas necessidades. Tribulação é uma necessidade. E guardar-se da corrupção do mundo. É aí que nós temos que ver as suas necessidades. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, isso é a igreja primitiva, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. 1 Timóteo 5, versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, não levianas. Morreu o marido, já está atrás de outro, mas que são verdadeiramente viúvas. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorrais, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Se você tem viúva,
Alguém, vocês socorrem, porque a igreja é responsável pelos seus. Por isso tem um corpo docente de diáconos para isto. O profeta fala na mensagem Esteja Certo de Deus, no parágrafo 84. Você quer parágrafo? Então nós vamos te dar parágrafo aí, 84. Lembre-se, Jesus falou dela na Bíblia, falando da viúva de Sarepta. Disse, não existia muitas viúvas nos dias de Elias? Não existia muitas? É uma pergunta. Mas ele só foi enviado a uma. E ela era gentia, ele só foi enviado a uma. Ela tinha uma necessidade. Veja, que Jesus veio lembrar daquilo que aconteceu com Elias aqui no Novo Testamento. Mensagem O Caminho de Deus feito para nós, parágrafo 100. Nós vamos tudo por ordem de data. Isso aqui é de setembro de 1952. Eu posso vê-lo lá, assentado ali, e os corvos lhe trazendo coisas para comer. Desceu de lá, ele desceu a colina um dia, e Deus disse, agora o poço secou. Eu quero que você desça ali na casa de uma viúva. Elias, desça na casa de uma viúva. Olha o que o profeta disse. Qual que é o lugar para um pregador estar? Ele disse, que lugar para um pregador ir? A casa de uma viúva. Deus lhes disse para ir. Aquele foi o caminho provido. Ele desceu ali e ela tampouco era uma israelita. Não, ela não era israelita. Como é que ele estava na casa de uma gentia? E ela desceu ali, ele desceu a colina. Ele não era judia, não era israelita, era gentia, viúva. Tinha que cuidar do seu povo, as viúvas do seu povo, da sua igreja. Mas ele foi levar o sustento, levar a bênção à viúva de Sarepta. Deus enviou ele lá. Mas em Israel tinha muitas viúvas, por que Deus não enviou lá? Ele enviou a de Sarepta. Posicionando diáconos, parágrafo 23. E como supervisores desse grande rebanho, o que o Espírito Santo nos ordenou ser. Nós estamos tentando agora apresentar a essa congregação um grupo de homens leais e justos, que cremos ser cheios do Espírito e pronto para o ofício. Era uma ordenação de diáconos para aquele ofício. Mas qual era a função desses diáconos? Como outrora foi dito com respeito à junta de diáconos, escolhei vós mesmo dentre vós. Porque, às vezes, o pastor diz, não, mas ela não é do meu companheirismo. A viúva de Sarepta era gentia. Não era das tribos de Israel. Elias estava entrando na casa de uma que comia carne de porco, que não observava a lei. Como outrora foi dito com respeito à junta de diácono, escolhei vós mesmo dentre vós varões de boa reputação e com o Espírito Santo, para que sirva dessa maneira, para cuidarem das viúvas e órfãos, para distribuírem o dinheiro e cuidarem do bem-estar da igreja. Anos mais tarde, nós acabamos de ler os escritos desse grande, inspirado e consagrado Paulo, o qual apresentou a declaração das Escrituras dos requisitos de tal posição. Paulo, olha que Pedro fala do apóstolo São Paulo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender,
que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vocês me escutem atentamente. Examine esses parágrafos de mensagem. Porque às vezes nós dizemos que não tem parágrafo. Gente, está cheio. Nós dizemos que não tem escritura, mas está cheio de escritura. Está cheio. É somente nós temos que ler entre linhas, pedir a luz de Deus, para Ele nos iluminar, para ver essas coisas. Temos que ser cristãos. A viúva de Sarepta era a mais necessitada. Por isso, Deus enviou Elias ali. Um pequeno bolo, uma pensão de um salário mínimo. Ela precisava da sua visita. Era o último pagamento que ela ia receber. E não ia ter mais nada. Ia morrer. Mas quando Elias chegou, Elias disse, faça o bolo para mim primeiro. Depois faça para você e para o menino. E nunca faltou a farinha da panela, o azeite da botija, nunca faltou a lenha ali. Enquanto Elias estava ali, enquanto ela mantinha aquela fé naquela mensagem, naquele homem. Agora o profeta diz no 24, Deus honra estes homens, falando dos diáconos. E agora é a escolha, Senhor, como uma igreja soberana, como o corpo do Senhor Jesus, que eles fazem a eleição e dirige essa parte do culto de uma maneira especial, nesse justo e santo nome de Jesus. Era uma reunião que o profeta estava fazendo, de ordenação de diáconos. E ele disse que uma das coisas que eles não podiam esquecer, as viúvas. Você vai ajudar sempre a viúva? Na igreja, sim. Ela é necessitada, você tem que ajudar. Ela não tem de onde tirar. E quando se trata da viúva de um pastor, você pensa que a igreja mundial do irmão Brana, que se converteu com a mensagem do irmão Brana, desprezou a irmã Meda? Não, senhor. Houve muitos problemas no Tabernáculo Brana, mas tinha irmãos piedosos, irmãos revelados, que estava sempre com as suas mãos estendidas para a viúva do profeta. Hoje nós temos uma viúva, a esposa do nosso saudoso pastor Osmar. Ela é uma viúva. Ela é como a viúva de Sarepta. Elias foi enviado àquela casa. O profeta diz, que lugar tão bom para um pregador ir, a casa de uma viúva. Um lugar para que você vá ali, pregador, veja a necessidade da viúva do seu profeta, do seu mensageiro, daquele que abriu os seus olhos. E aí você me pergunta, e você, pastor? Você tem feito sua parte? Desde o primeiro dia que o pastor Osmar foi sepultado. E até hoje eu faço a minha parte. Não uso os meus dízimos eu dou para um ministro. Mas eu tiro do meu dinheiro e envio a minha oferta. Porque é uma obrigação como cristão. Meu irmão, você vai dizer assim, mas que o pastor que está pastoreando ela que sustente. Não. A igreja mundial é um corpo. É um corpo. Nós temos que sentir a necessidade uns dos outros, ser hospitaleiro. Hebreus capítulo 13, conhecer a Bíblia. Quer mais mensagem?
A maneira de um verdadeiro profeta, 194. Jesus disse: ai de vós, hipócrita, pois que devora as casas das viúvas. Ele disse isto, e todas essas coisas que eles estavam fazendo. Aquele profeta ali de pé, olhando para aquilo, aquela nação daquela forma, não é de se admirar que seu coração estivesse dilacerado. Sim, senhor. A igreja primitiva foi no mesmo caminho de Israel, até o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde foi instituído pela primeira vez os diáconos para cuidar daquela parte material, porque o diácono não cuida da parte espiritual, mas da material. Isso é que ensina o profeta. Pô-nos ao lado de Jesus, 201. Sim, ele estava contra eles. Ele pensava diferente deles. Ele condenava o guardar o sábado, ele condenava a maneira que vestiu, ele condenava todos os modos de sua vida, todas as suas tradições. Jesus condenava a forma como eles guardavam o sábado. Jesus estava ali para magnificar a lei, os profetas. Todos os lava-panela, lava-chaleira e tudo mais, e lava-mãos. Ele condenava cada detalhe daquilo. Da maneira que se vestiu, ele disse: vocês usam roupas ornadas e desejam altos lugares e fazem longas orações, é jejum, é vigília, tudo isso, e devoram as casas das viúvas. Leia a mensagem entre linhas, vai nos seus joelhos e busca a Deus, porque isso aqui é a sua palavra, Deus é o seu próprio intérprete. Disse: recebereis mais condenação. Jesus disse: senhores, é este o tempo? 74. Jesus disse: no tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas só um foi curado. Nos muitos anos, os 80 ou mais que Eliseu viveu, e um leproso foi curado. Muitas viúvas nos dias de Elias, porém ele foi enviado só a uma. Encontramos que há muitas coisas que Deus faz. Aí você vai dizer: mas ela é melhor do que as outras? Você pergunta para Deus, pergunta para a Bíblia aqui. Tinha muitas viúvas, Elias foi enviado a uma só. Encontramos que há muitas coisas que Deus faz, que Ele não as revela aos seus servos. Há muitas coisas que Deus te deixa para que você descubra, para que você leia entre linhas, para que você seja humilde e diga: me explique isto. O negócio é a gente ser humilde, pedir alguém para explicar. Não é a gente achar que a gente sabe. Você não sabe é nada. Às vezes não sabe nem governar sua casa, nem sua vida. A casa está de perna para cima. Aí quer governar a casa de Deus? E nenhum servo é maior do que seu senhor. Vamos ler mais. Alimento espiritual a seu devido tempo. E depois que a seca estava quase terminada, ele o chamou ali a casa de uma viúva. Note, ele chamou esta viúva. Essa viúva tinha que estar na Bíblia. Essa viúva tinha que estar em 1 Reis 17. Jesus tinha que falar sobre essa viúva quando ele esteve aqui, ali no livro de São Mateus, em São Lucas. Essa viúva foi o teste. Ela foi testada por Elias, Elias foi testado por ela. Às vezes ela é o seu teste, pregador. Às vezes ela é o seu teste, pastor. Ela é o seu teste, igreja. Igreja mundial, ela é o seu teste. Aí você fica igual papagaio
repetindo o que os outros dizem. Fica igual. Vai examinar a Bíblia, vai examinar a mensagem. Pega esses parágrafos aqui e vai estudar. E não julgue. Não despreze uma viúva, principalmente de um profeta, principalmente de um pregador, mensageiro. Não despreze, porque virá juízo sobre você, virá uma condenação, foi o que Jesus disse. Não sou eu, foi o que Jesus falou. Que a religião imaculada, pura, ele disse, é visitar as viúvas, nas suas necessidades. Ela terá uma pensão vitalícia enquanto eu viver, sim. Enquanto o pastor Mendes viver, sim. Faça você a sua parte. Eu estou respondendo pergunta. Pregação, discurso, sem mensagem, sem parágrafo da mensagem, sem escritura. Vão na mensagem. Diga, nós não fazemos porque a mensagem diz assim. Eu estou mostrando que a mensagem diz que deve fazer. Deus mandou Elias na casa da viúva, ela tinha necessidade. Você vai pisar essa escritura? Ou vem cá, ou isso aí é falta de ler a escritura. Olha, e depois que a seca estava quase terminada, ele o chamou dali, a casa de uma viúva. Note, ele chamou esta viúva. E esta viúva não tinha se envolvido com os incrédulos. Recebido a marca da besta durante a seca. Assim ele a chamou a sair, chamou Elias para sustentar esta viúva. Você quer a resposta de uma pensão vitalícia? Ele chamou Elias para sustentar a viúva. A viúva não congrega comigo. Mas eu conheço a Bíblia, a mensagem. Eu ouço as mensagens do profeta, as mensagens do pastor Osmar. Eu não quero que Jesus me chame de hipócrita. Eu viajo, faço encontro, e isso e aquilo. É como diz, fazia longas orações e jejum e desprezava as viúvas. As pessoas me ligam e dizem, pastor, eu estou depositando o dízimo e eu já mandei a oferta para a irmã Ruth. Deus te abençoe. Não é grande quantidade, não, meus irmãos. Não. É aquilo que sai do seu coração, é aquele pouquinho de farinha que ela tinha. Elias disse, faz para mim primeiro, depois faz para você e para o menino. A farinha nunca faltou da panela. Gente, isso nunca vai faltar para você. O azeite nunca faltou da botija. Eu enviei Elias aí para te sustentar. Elias, essa esposa de hoje, de Apocalipse 10, 8 a 11, é que sustenta a viúva do mensageiro. Que os demais são incrédulos. São incrédulos à mensagem. Não começa a parte do livro. Você tem que comer o livrinho todo. Você fala em trovão, nem sabe o que é. Como as pessoas falando mal do irmão Brana na internet, eles nem sabem o que estão falando.
pessoas dos Estados Unidos que nem sabem o que estou falando. Essa mensagem é para quem tem percepção profética. Não é para o homem intelectual, impetuoso, implacável, vaidoso. Não! É para um homem humilde, uma mulher humilde, que tem revelação. Um diácono que tem revelação, um pastor que tem revelação. E aí todos falam a mesma linguagem no Brasil. E até lá na África. Contra o sustento da viúva. Mas tinha gente, quando tinha seus cartões já estourando, corria no pastor para o pastor pagar. E o pastor, o coração era grande demais, pagava tudo. Pagava carro para as pessoas. Mandava cesta básica. Ele contava para a gente. Aí hoje você tem que ter tanto argumento, porque isso já está mostrando que tipo de natureza você tem. Vamos ver a mensagem? E esta viúva não tinha se envolvido com os incrédulos. Foi o que a viúva do pastor fez. Não se envolveu com os incrédulos. E os incrédulos disseram, também nós não vamos ajudar. Mas Elias vai sustentar. Aleluia! Gente, quando eu vi isso hoje de manhã, eu vi um incrédulo postar na pregação do pastor Osmar e me chamou meu nome ainda. E me pediu um parágrafo. E Deus me deu tudo isso aqui, hoje de manhã. Quando o incrédulo estava fazendo a pergunta, tentando puxar minha língua. Então, incrédulo, está aqui, ó. Alimento espiritual em seu devido tempo. Não é um parágrafo só, não é um livro só. Não é um versículo só. É mais de 3. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Toda questão é decidida por boca de 2 ou 3 testemunhas. Olha, chamou Elias para sustentar esta viúva. Parágrafo 123. Mensagem pregada depois do selo, no ano da partida do irmão Brana. Será que você não pode ler entre linhas? Ou estão procurando parágrafo para te beneficiar? Ele só tinha um bolo pequeno, uma pequena coisa que ela estava se apegando. E Elias disse, dá-me esse primeiro, porque assim diz o Senhor, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus der chuva sobre a terra. Nada vai te faltar, minha irmã. O Senhor Deus é contigo. O Senhor Deus é contigo. Eu tenho experiência própria disto. Experiência. Tenho experiência com Deus. Pondo Deus primeiro, sua palavra em primeiro lugar. Elias disse, assim diz o Senhor, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará até o dia em que o Senhor Deus der chuva sobre a terra. Não vai te faltar nada. Lembre-se, parágrafo 127, lembre-se quando Elias, mais tarde, tinha mandado descer, depois daquela oferta de farinha que ele teve, Cristo, e sustentou a casa da viúva com ela. Se passasse a máquina aqui,
você ia ver o pequeno grupo que tem aqui. Mas tem outro grupinho lá em Maceió, lá no Mato Grosso, lá na Europa. E todos os seus dízimos que vocês me mandam, as suas ofertas, eu tiro meus dízimos dos dízimos. Depois, eu atendo a outra parte. Porque eu tenho que tirar minhas ofertas. Para a viúva, para o necessitado, para a igreja. Isso é a nossa obrigação como cristão, é um dever cristão. Essa igreja, em toda parte, ajuda a sustentar a viúva. Ela congrega com o pastor Mendes. Agora eu vou olhar isto. Elias ia dizer, não, mas ela é gentia, Senhor, ela é de Sarepta de Sidom, ela não é dos nossos. Não, ele foi lá. Ela precisava dele lá. Tem outros que a gente ajuda também, não vou mencionar, né? E há muitos anos, não congrega comigo. Não manda dízimo para mim, não precisa. Isso é dever cristão. Se vocês de Franca estão me ouvindo, isso é dever cristão. Isso é Bíblia e mensagem. Ele enviou Elias para sustentar a viúva. Eu sou um Elias também. E você? Eu sou um Brana também. E você? Você já leu a mensagem em nome de Jesus? Leia. O que o irmão Brana fazia? Pagou a conta do armazém da viúva. E depois ele teve um problema. O leão veio atrás dele. O imposto de renda. Porque os Estados Unidos, eles estão no seu pé. Cada centavo que você ganha, cada centavo que você paga, recebe. Ele disse que ele teve... Foi ali que o irmão Bruno até mentiu. Teve que pedir perdão para os advogados. E o que ele fez? O FBI, o juiz ali, aliás, perguntou, vem cá, e a sua mulher sabia? Disse não. E a junta de diáconos sabia? Também não. Sua igreja não sabia? Não, o que faz com a mão direita, a esquerda não sabe. Faz com a esquerda, a direita não sabe. Leia a mensagem em nome de Jesus. Aí vocês querem me contestar. Eu estou aqui para defender a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Para que o povo coma um livrinho completo. Não algumas folhinhas de livrinho. Irmão Brana foi um exemplo. Pastor Osmar foi um exemplo. Ele me pediu uma coisa, uma vez, há muitos anos, eu faço até hoje. Ajudar uma família. Pastor, o senhor pode? Ele não diz pode, ele diz assim, faz isto. Como se fosse o assim diz o Senhor. E depois que eu comecei a fazer aquilo, Deus começou a me abençoar. E você sabe que quando Deus me abençoa é porque Ele está te abençoando. Aí Ele te abençoa e você me abençoa. Não é assim? Eu quero mensagem. Está aqui. Ele enviou Elias para sustentar a viúva. Você não é Elias? Então acho que ele não te enviou, não. Ou você é Acabe? Acabe procurava Elias para matar. Em todos os reinos da terra. Ou é o Acabe? Ou é a Jezabel, a igreja Jezabel, que odiava Elias? Elias estava na casa da viúva. Ali tinha azeite, tinha farinha, tinha pão, tinha fogo, tinha vida.
A esposa desse dia é Brana. E a esposa desse dia foi enviada à casa da viúva. Quando Deus recolheu ele, recolheu no tempo que a esposa estava formada, para estar ao lado da sua família, da sua esposa. Isso dá vontade de pular, de gritar. E sustentou a casa da viúva com ela, Cristo. A oferta da farinha. Note mais tarde, quando ele mandou descer fogo do céu e assim por diante, provou seu envio de Deus, o espírito do profeta. Vamos mais uns parágrafos? É sua vida digna do Evangelho, depois dos selos também. 30 de junho de 63. Porque esse negócio de você vir aí com mensagem de 54 e não mostrar a mensagem de 64, você tem que ligar as duas. Você escutou que eu preguei ontem lá em Viamão, mostrando o que o irmão Brana pregou. Eu ia até falar hoje um pouco sobre isso. Ele pregou nos anos 50, e quando veio os selos corrigiu tudo aquilo, e ele foi humilde, para saber que tudo que ele pregou não levava o povo no rapto. Aí você quer pegar uma mensagem lá de 50, uma mensagem lá de 98 do pastor, o pastor foi evoluindo na sua mensagem, foi crescendo, Deus foi colocando mais luz, dando mais luz para ele. Então vamos aqui, agora 184. Agora aqueles sacerdotes que eram tão polidos e tão educados, quando fala de sacerdote, fala de pastores, e tendo todos aqueles grandes dignatários, ficavam de pé e faziam orações longas e devoravam as casas das viúvas. Porque profeta toca esse assunto, Jesus tocou nisto, Paulo tocou nesse assunto da viúva, então a esposa toca nesse assunto. E dividiu os altos lugares na congregação e todas essas coisas, eles estavam, mas aquela não era uma vida digna do Evangelho. Devorar a casa das viúvas, desprezar uma viúva, principalmente de um pastor, de um sacerdote. Você sabe, havia uma diferença da viúva do sacerdote da viúva de um israelita comum. Já leu no Antigo Testamento? Como se vestia um sacerdote, como vestiu um israelita comum? Aquela não era uma vida digna do Evangelho. Essa não é uma vida digna da mensagem, da terceira puxada. Mas ele era digno do Evangelho, tão digno que Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Minha palavra é ele é minha palavra, ele e eu somos o mesmo. Esta não é uma vida digna da mensagem de desprezar a viúva de um pastor. O dia que eu partir, minha voz ficará gravada. Talvez darão valor, pegarão as minhas mensagens e cortarão essa parte. Como hoje pegamos as mensagens de irmão Brana, pegamos as partes, os parágrafos, pegamos as mensagens do pastor Osmar, cortamos parte para tentar provar alguma coisa. Eu estou lendo Bíblia e mensagem. Estou inspirado naquilo que ele nos ensinou. O que me chamou muita atenção foi a oração do irmão Brana na mensagem A União Invisível da Noiva. Ele está orando pela família do irmão Palmer. Irmão Palmer tinha partido para o Senhor, era um pastor associado. E ali estava sua esposa. E o irmão Brana disse na sua oração que Deus tinha prometido ser um esposo para as viúvas verdadeiras. Deus é o esposo de uma viúva verdadeira. Vamos seguir um pouquinho a oração do irmão Brana? Afável Pai Celestial, simplesmente falando desse grande servo,
Eu estou lendo o parágrafo 5 da União Invisível da Noiva, pregado em 25 de novembro de 1965, um mês antes do profeta partir. Afável Pai Celestial, simplesmente falando desse grande servo, sinto sua falta nessa noite. Dele apertando minhas mãos e aquele gracioso sorriso que sempre tinha quando dizia: Deus lhe abençoe, irmão Brana. Aí eu lembro do pastor Osmar nesse púlpito. Vejo as fotos, as pregações. E ele vindo para pregar, nós abraçando ele aqui, e ele trazendo aquelas mensagens tão tremendas, de fogo mesmo para nós. E o profeta lembrando do irmão Palmé. O irmão Palmé tinha partido. Deus lhe abençoe, irmão Brana, quando entrávamos pela porta. Sei que ele tem subido à tua casa essa noite. Assim sendo, rogo, amado Deus, que tu permita os frutos e suas obras que a ele seguiram. Seja grandiosos, continuando com seus filhos e sua esposa. Rogamos que tu a abençoes, Senhor. Agora eu vou te perguntar. Irmão Brana estava aqui em Shreveport, Louisiana. Ele era do companheirismo do irmão Brana. Você pensa que o irmão Brana desprezou essa viúva? Hein? Procurou entrar no campo dele? Irmão Brana não tinha ele não tinha uma qualidade assim. O caráter do irmão Brana era diferente. O irmão Brana não era desse calibre. Ele tinha um calibre superior. Ele tinha o caráter de Cristo nele. E aqui ele está orando. E ele disse, continuando com seus filhos e sua esposa, rogamos que tu abençoes, Senhor. É a mesma coisa de eu partir. Vai ficar um salário mínimo para a irmã Suzana. Porque é o que eu pago de NPS. E um pastor vai assumir aqui. Né? E ela decide congregar com outro pastor. E essa igreja aqui, quando ela entrar aqui, nem cumprimento ela direito, ela não vai se sentir bem aqui. Mas se essa igreja tem o Espírito Santo, tem o espírito de Elias, não importa onde ela for congregar, essa igreja vai dar uma ajuda digna para ela. Por quê? Está vendo minha roupa, minha camisa? Não está amarrotada, ela passa. Eu vejo ela na pia, eu vejo ela limpando aquela casa. Eu nunca mandei ela limpar a casa. Arrumando aquele guarda-roupa. Vou viajar, arruma minhas malas. É o que a irmã Ruth fazia com o pastor Osmar. A comida na hora certa. Ela nunca reclamou. A Suzana também nunca reclamou. A irmã Suzana sempre pronta. Então, essa igreja que tem o Espírito Santo, o Espírito de Elias, vai sustentar a viúva. Vai visitar a casa da viúva. O diácono vai procurar saber a sua necessidade. Ah, mas ela está congregando com fulano. Nós não estamos importando isto. Não. Ela cuidou do nosso pastor. Ela cuidou do nosso mensageiro, do nosso profeta. Foi que os irmãos da verdadeira noiva dos Estados Unidos fizeram com a irmã Meda. Teve outros, igual os incrédulos aqui do Brasil, que a desprezaram, foram fazer festa, encontros, pagar passagem para pastores virem para encontro, quando aqueles diáconos deveriam administrar aquele dinheiro para a viúva. Estou falando de viúva, não estou falando de filho de pastor, não. Aqui não fala de filho de pastor, fala de viúva. Tu disseste, diz o profeta, que serias um esposo para as viúvas que deveras fosse viúva. Deus é o seu esposo.
das verdadeiras viúvas, Deus é o esposo dela. Você vai ter problema com Deus. E o juízo logo começa. E como diz as Escrituras, e já começou. Porque começa pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Eu rogo por nosso irmão Palmé e por todos os filhos agora. Eu sei como condoer-me com ambos, perdendo um companheiro e também perdendo meu pai. Pastor Osmar era meu companheiro e era meu pai espiritual, que é mais do que um pai natural. Que ele vai chegar naquele dia, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Não é os filhos na carne, não. É os filhos espiritual. E se os filhos na carne nascer nessa mensagem, será filho espiritual também. Que Deus nos abençoe. Pai bondoso, te agradeço neste momento pela sua palavra, Pai. Essa mensagem é para ajudar os teus filhos, não é para um debate, é respondendo também uma pergunta. É as Escrituras, é o que eu creio, é o que nós fazemos. Ajuda, Senhor Deus, todas as viúvas, dê a tua bênção, os diáconos no seu posto, a responsabilidade de cada membro. No nome do Senhor Jesus é o que te pedimos. Amém.